Luiz Guilherme, cada vez mais perto do West Ham. Tem detalhes dessa negociação? Primeiro você, André Hernan, como é que você pode nos atualizar desse trâmite de mercado da bola que está em andamento? Marinho, primeiro é importante a gente citar aqui que o jornal Guardian, né, o jornal importante da Inglaterra, trouxe a informação de que essa negociação com o West Ham estaria tomando um outro rumo e que o Luiz Guilherme poderia parar no futebol da Arábia Saudita. Prontamente a gente começou uma apuração, eu e o Bruno Andrade, que trabalha com a gente na coluna, né, do mercado da bola, e em nenhuma ponta, nem Palmeiras, nem família do jogador, nem staff do jogador, a gente teve essa confirmação de que o West Ham teria pulado fora do negócio ou que teria melado a negociação. Não teve isso. Muito pelo contrário. O avanço da informação que a gente teve e trouxe ontem aqui no UOL é que o Palmeiras já está trocando documentos com o West Ham. Já está tudo certo. E aí a gente trouxe uma novidade na questão do formato de pagamento. O formato de pagamento que a gente trouxe num primeiro momento era 30 milhões de euros, 170 milhões de reais, né, na conversão, mais o Palmeiras ficando com 20% do jogador. Então o Palmeiras teria ainda 20% e vai ter 20%. A questão toda é que esses 30 milhões têm ali uma informação importante que a gente trouxe. Vão ser 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros por produtividade, né? A questão dos bônus por ele atingir metas. Não são metas complicadíssimas, algo que o Palmeiras vai ficar sem essa grana. Não. O montante total continua sendo 30 milhões de euros, 171 milhões de reais, mas tem essa questão dos 7 sendo por bônus, por metas que o Luiz Guilherme vai alcançar. E aí eu conversei com pessoas muito, muito próximas do Luiz Guilherme, que me disseram o seguinte, que o Luiz Guilherme está muito empolgado com o fato de jogar na Premier League. É assim, um sonho de muitos jovens hoje, não é diferente do Luiz Guilherme, e que a decisão pelo West Ham foi muito em função de West Ham é um clube que não é um gigante da Premier League, mas é um clube que tem uma estrutura, que disputa a competição e que pode dar uma vitrine boa para o Luiz Guilherme depois se transferir e fazer ir para um outro clube maior, né? Ir para um clube maior e de mais expressão dentro da Inglaterra ou dentro, né, da própria Europa. E aí entra a questão do Palmeiras, né? O Palmeiras segurando 20% e apostando no talento do jogador, que ele vai ter uma revenda muito grande do West Ham. E aí o Palmeiras lucraria ainda mais com o jogador, bateria, no caso, a multa rescisória, que é de 55 milhões de euros, no caso do Luiz Guilherme. Então é um negócio que está tudo muito bem amarrado, faltam detalhes, é a famosa assinatura e a ida do jogador para fazer os exames médicos. Hoje ele está na seleção sub-20 que ele foi convocado. Antigamente a gente falava que só falta... Antigamente, PVC, dizia que só falta o fax, só falta chegar o fax para a negociação ser confirmada. O West Ham é um bom destino? É boa a estratégia do Palmeiras de pensar num segundo pulo, PVC? Vamos lá, eu acho que tem uma questão importante. O total pode bater 30 milhões nesta transferência do West Ham, né, Renan? 23 mais 7 de bônus, e aí pode bater 30 milhões, e aí na futura revenda, o Palmeiras com os 20% ganharia o equivalente ao restante da multa, faria um negócio acima da multa. Eu não gosto, em princípio, da ideia de vender as 3 crias da academia juntas, ou quase, né? O Endrick foi vendido 1 ano e meio atrás, está sendo entregue agora. O Estevão está sendo vendido agora para se transferir aos 18 anos depois do Mundial de Clubes de 2025. E o Luiz Guilherme iria já agora em julho, porque ele já tem 18 anos. Mas por que o Palmeiras... Eu acho que o West Ham é um clube intermediário, mas estável na Premier League. Não é um clube de risco de queda para a segunda divisão. Então, no ano passado, neste ano, ele ficou em 9º lugar, no ano passado, em 14º lugar, e no ano retrasado, em 7º lugar, brigando para ir até a Champions League e vacilando no final.
teve o David Moyes como técnico nas últimas 5 temporadas. Ele está sendo substituído pelo Julen Lopetegui, que foi técnico da seleção da Espanha, que foi técnico rapidamente do Real Madrid. Lopetegui é um técnico que gosta muito da posse de bola, da troca de passes. Então, o Luiz Guilherme pode combinar com isso. Agora, por que então, a estratégia do Palmeiras e do Luiz Guilherme fazem sentido, ainda que eu preferisse manter mais tempo um jogador desse tamanho aqui. Por que o Palmeiras entende que tem que vender agora? Ou estuda vender agora? Estuda não, está praticamente sacramentada a negociação. Primeiro, porque o Luiz Guilherme quer ir. Segundo, porque o Luiz Guilherme não explodiu ainda. Então, ele é um jogador importante para a composição do elenco, mas não é importante para o time titular, mesmo tendo sido titular no último jogo contra o São Lourenço. É um jogador que demorou muito para fazer gol. O primeiro gol foi aquele contra o Independiente Del Valle, daquela festa incrível da virada em Sangolquí contra o Independiente Del Valle. A festa, a gente falou isso na época, não foi tanto pela virada contra o Independiente Del Valle, claro que foi, mas foi muito pelo Luiz Guilherme ter feito seu primeiro gol, porque era o entendimento de que ele ia tirar um peso das costas. O Luiz Guilherme era chamado, ele apareceu junto com o Endrick no Sub-15, no Sub-17, e o João Paulo Sampaio costumava dizer que havia uma dupla na base do Palmeiras que era Batman e Batman. Endrick e Luiz Guilherme não eram Batman e Robin, eram Batman e Batman, porque os dois tinham o mesmo gigantesco potencial. Só que o Luiz Guilherme não explodiu até agora. Então, o Palmeiras, sabendo que tem 2 pontas para entrar no time, Felipe Anderson e Dudu, mirando que o jogador tem o interesse de ir e que o negócio financeiramente é muito positivo, por todas essas razões, o Palmeiras entendeu que é hora de fazer a negociação e não segurar o jogador. E tem um detalhe importante, Marinho, o João Paulo Sampaio, que para mim é o craque, o camisa 10 da base do Palmeiras, que é o diretor da base do Palmeiras, o responsável por esse momento espetacular do Palmeiras, ele diz algo que é muito, muito sábio. O jogador, quando chega no time principal, e as crias chegam com muita expectativa, o Luiz Guilherme é um jogador que precisava isso que o PVC estava falando, gol e assistência. Antes do gol contra o Del Valle, ele já tinha dado uma assistência no jogo contra o São Lourenço, que estava dificílimo na Argentina, na primeira rodada da primeira fase. O jogo lá na Argentina foi o Luiz Guilherme que abriu o caminho para o empate. E foi um jogo muito importante, porque foi muito difícil para o Palmeiras. Então, assim, o John, vamos citar um exemplo aqui do John, que é um jogador muito criticado pelo torcedor do Palmeiras. O John era um fenômeno na base, e chega no profissional não consegue. Por quê? Porque é um jogador que precisa de gol e assistência para ter confiança. E o Luiz Guilherme, no primeiro momento, ele sobe profissional e ele não consegue se firmar. O Abel segura ele um pouco no banco. Às vezes ele ia para o jogo e não era nem relacionado. Ficava lá assistindo o jogo do camarote. Então o Luiz Guilherme, a partir do momento que ele tem gol e assistência, ele ganha confiança e consegue desabrochar e mostrar o grande jogador que foi na base, também no profissional. Então, esse exemplo do John, para mim, é muito claro do Luiz Guilherme. E aí, quando se tem a possibilidade de vender uma ótima venda e o jogador quer ir, porque ele escolheu ir para o West Ham e para jogar a Premier League, aí não tem o que fazer. Agora, PVC, tu achas também que pode ter alguma situação em relação a posicionamento, porque o Luiz Guilherme prefere jogar pelo meio, né? E o Abel escalou ele por dentro uma vez só, normalmente não escala da posição que seria a principal dele. O desejo de ir para o West Ham pode ter passado também por posicionamento, por uma forma de jogar? Acho que não, Marinho, por 2 motivos. Primeiro, porque ele tem um entendimento, ele sabe que o Abel gosta muito do futebol dele, e a demonstração do elenco inteiro, quando ele fez o primeiro gol contra o Independiente Del Valle, foi de um carinho gigantesco de toda a comissão técnica por ele. A maneira como o Abel invadiu o campo para comemorar teve muito a ver com o fato de, putz, é o gol do cara. Então, isso é muito claro. Segundo, porque ele, quando joga pela ponta, como jogou o primeiro tempo contra o São Lourenço, ele recompõe pela ponta, pelo lado do campo, mas
como o Piquerez dá largura para o campo pela esquerda, ele vem na meia esquerda. Então não é um dilema para a criação de jogo dele. Ele pode preferir disputar a posição com o Veiga, mas o Abel sempre apostou em polivalência. Desde a chegada dele, o livro do Abel conta muito essa história de ele pediu para cada um ficar na posição de 2, 3, 4, 6, 5, 8, 10, e depois pediu para cada um dizer em que outro lugar poderia jogar. O Arthur foi embora por não entender essa necessidade de polivalência. E o Luiz Guilherme já deixou claro para o Abel que prefere jogar por dentro, mas ele sabe perfeitamente que a polivalência é uma necessidade para dentro do elenco. Então, ele vai jogar por dentro quando tiver espaço para jogar por dentro. E jogando por fora, ele arma por dentro também. Então, não acho que passa por aí. Passa muito pelo que o Hernan falou. O sonho de 10 entre 10 garotos do futebol brasileiro é jogar na Premier League. Esse é o grande ponto. É jogar na Premier League ou jogar no Real Madrid, mas é jogar na Premier League. O cara tá vendo a Premier League, ele tá vendo o gramado da Premier League, tá vendo a situação do campeonato da Premier League. Ele acha que a Premier League é o lugar para ele. E tem uma oportunidade agora de 30 milhões de euros e pensando assim, pô, será que vai aparecer outra? Aí ele quer ir. Vou voltar a um ponto que eu defendo muito e alguém vai dizer que eu sou sonhador, que você vive em outra galáxia. Não se trata disso. Eu estou falando, o que eu vou falar é como um sonho, um projeto. O Brasil precisa criar um campeonato da Liga aqui que permita não rivalizar com a Premier League, que não vai rivalizar com a Premier League, mas ter um campeonato com melhores gramados, com melhores estruturas, com mais jogos de alto nível, que o cara fale, pô, não é igual a Premier League, mas é muito bom jogar aqui. E enquanto não acontecer isso, o cara vai brilhar o olho de jogar na Premier League. E ele vai, tirando o Fabrício Bruno, que fez a conta do salário e falou, não, eu vou ganhar mais jogando aqui do que jogando lá. E tem isso aqui também, né, ó, Marinho? Aqui, ó, o PVC falou, os moleques assistem Premier League, vem o gramado, mas tem muito disso aqui, ó, no PlayStation, tudo jogador de Premier League, campeonato de Premier League, é tudo isso aqui, ó, também, né? E entra neste ponto um fato, um curioso até sobre essa situação de videogame, jogo eletrônico, que toda a garotada joga, que o Brasil não tem a sua liga autorizada e presente no principal jogo, que é o EAFC, né, que hoje está na versão 24. Não existem, a Liga Brasileira não existe, por mais que tenha os símbolos dos jogadores, eles são genéricos, né? Então até isso, de certa forma, seria importante para transformar nesse ambiente que o PVC falou, de trazer a Liga Brasileira para o olhar dos jogadores, dos meninos, para eles quererem ficar por aqui. Em relação aos bastidores dessa ida, Hernan, como é que você pode perceber, assim, em relação a prazo mesmo? Falta muito para resolver? O pessoal tem uma expectativa de, vai concluir a qualquer momento, vai concluir daqui a pouquinho, vai concluir em mais alguns dias? Se tem essa ideia? É muito próximo, é coisa dos próximos dias já, porque o jogador está na seleção sub-20, está no exato momento de troca de documentação e assinaturas, né? Isso leva um tempo, é burocrático, porque assim, só para quem está acompanhando a gente aqui no De Primeira entender como é que é esse processo, o bastidor dessa coisa. Toda a documentação assinada pelo West Ham vai para o Palmeiras pega o departamento jurídico e analisa tudo, vê, né, aí a turma do André Sica, que é o advogado do Palmeiras, que é competentíssimo, eles vão lá, analisam toda essa documentação, passam para a direção, né, do Palmeiras assinar, o vice-presidente, a presidente Leila, esse documento é devolvido para o West Ham, aí o jurídico do West Ham pega esse documento, analisa e aí dá o aceite final. Então, é um trâmite de papelada que vai e vem via e-mail com papel timbrado. Então, isso às vezes leva dias. Às vezes tem uma cláusula, uma situação que é mais de juridiquês, que o advogado fala, não, vamos trocar aqui. E aí, para você trocar um termo, trocar uma cláusula, passa de novo pelos dois clubes, pelos dois jurídicos. Então, às vezes, leva um tempo a mais. E tem a questão do exame médico do jogador. Mas isso aí é tranquilo. Por exemplo, eu já vi vários jogadores convocados
e que estão em negociação, que fazem os exames médicos mesmo na seleção brasileira. E acho que, imagino eu, que seja o caso do Luiz Guilherme, se a papelada ficar toda pronta. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras dentro de campo também, porque o sorteio da Libertadores colocou o Palmeiras frente a frente com o Botafogo e um clima de revanche que se avizinha. Eu disse ontem na transmissão da live do sorteio aqui no canal do All Sport, que é o jogo do John Textor contra a Leila. É basicamente isso, além de Palmeiras e Botafogo da Libertadores. E aí, PVC, rola um clima de revanche, rola um bastidor também, tudo que já foi dito, já foi colocado nesse Leila versus Textor ou não? O Textor tem uma proximidade com o Rodolfo Landim e a partir do ano passado passou a haver um distanciamento com a Leila Pereira. E isso faz com que o Textor tenha, nesse momento, uma estratégia de posicionamento de marca do Botafogo que eu vou comparar aqui com o que o Eurico Miranda fez com o Vasco. Nos anos 80, rubro-negros dos anos 60 hoje tinham o Botafogo como grande rival. Rubro-negros de outras épocas podiam ter o Fluminense. Mas a partir dos anos 80, ficou indiscutível que o grande rival passou a ser o Vasco. E o Eurico foi muito responsável por isso. Porque o Eurico conseguiu colocar o Vasco como o grande antagonista do Flamengo. E o Textor faz um pouco isso com o Palmeiras. Para o Textor, o sorteio foi estupendo, porque ele vai se colocar na condição de rival do campeão brasileiro. Todo mundo sabe que o rival do Palmeiras não é o Botafogo. O rival do Palmeiras é o Corinthians. Em segundo lugar, o São Paulo. Em terceiro lugar, o Santos. E hoje há uma rivalidade com o Flamengo pelos últimos 8 anos. Mas as rivalidades são nessa ordem, dessa natureza. E o Textor quer colocar o Botafogo como rival do Palmeiras. E o sorteio ajuda a colocar isso. A revanche é do Botafogo, não é do Palmeiras. Quem precisa da revanche é o Botafogo, não é o Palmeiras. É claro que o Abel vai precisar, no vestiário, em agosto, dizer, olha, vocês precisam se lembrar que eles vêm babando para cima do Palmeiras. Porque eles têm esse espírito de revanche pelo 4-3 do ano passado. E pela polêmica vazia que o Textor criou com esse factoide da Good Game. Para o Palmeiras, o cruzamento não é fácil, mas é muito difícil ter certeza de quem vai ter cruzamento fácil e quem vai ter cruzamento difícil. A gente está analisando em junho, em agosto vai ser outro mundo. O que o Palmeiras pode pegar? O Botafogo, já é certo, pode pegar o São Paulo nas quartas de final, pode pegar o Flamengo nas semifinais. Então o cruzamento pode ser uma enorme pedreira daqui até a decisão. Mas o que me parece indiscutível em relação à sorte ou azar é que o Palmeiras teve sorte, no sentido de ter jogado contra o São Lourenço, precisando da vitória para se consolidar como a melhor campanha e poder jogar decidindo no Allianz Parque as oitavas, as quartas e a semi. Aí, o Palmeiras ficou com a terceira campanha e não teria essa certeza. Só que o sorteio jogou para o outro lado da chave o River Plate da melhor campanha e o Atlético da segunda melhor campanha. Ou seja, o Palmeiras vai decidir em casa até a semifinal. Ou sorte. O Palmeiras muito bem escalado nesse chaveamento da Libertadores, como bem destacou o PVC. Queria partir para o Corinthians, porque o André Hernan largou a fagulha para acender o fogo, o incêndio no começo do programa, citando Antônio Oliveira. A partir de agora a gente vai saber exatamente a situação do status dele. Balança ou não balança? Tá ameaçado, não está ameaçado? A gente sabe como é que é o futebol brasileiro. E aí, Hernan, não nos esconda nada, por favor. Estamos ávidos por detalhes de Antônio Oliveira no Corinthians. Ô Marinho, você sabe que muitas vezes existem dois mundos, né? E nesse assunto Antônio Oliveira, existe o mundo da corneta do Parque São Jorge, né?
das pessoas que ficam ali próximos ao presidente, que ficam ali na conversa, ó, Antônio Oliveira não dá mais, hein? Aquela coisa toda. Sugerem nomes, falam em outros treinadores. Hã? É a turma da conselheirada, aquela cornetada, gente que às vezes tem proximidade com o presidente, fala uma coisa, fala outra. Dentro do clube, o ambiente político ferve e quando o time não vai bem dentro de campo, acontece isso também. Mas existe o mundo do CT Joaquim Grava. E no CT Joaquim Grava, acredita-se que o trabalho do Antônio Oliveira pode melhorar, assim como o Corinthians pode melhorar como um todo. Se você olhar o banco de reservas do Corinthians, as peças que o Corinthians tem são peças abaixo em relação a outros times. E o Antônio Oliveira já disse, inclusive, em entrevista exclusiva aqui no UOL, que vai pedir para o Augusto Melo e já planeja com o Augusto Melo 5 a 6 reforços. Então, quando eu fui perguntar para quem manda no Corinthians, quem dá a canetada no Corinthians, se existia a possibilidade de troca no comando técnico hoje, a resposta foi: não faz nenhum sentido trocar de técnico agora. Isso fica pressão de torcida, a torcida tem todo o direito de reclamar, mas aqui é trabalhar para melhorar o Corinthians e o Antônio está fazendo isso. Então, assim, neste momento, o que se tem é a direção do Corinthians acreditando e bancando o trabalho do Antônio Oliveira e trabalhando com ele na questão dos reforços. É muito isso dos dois mundos. Existe o mundo da corneta, gente que fica ali no ouvido do presidente, falando e tal, cornetando, gente até que sugere treinadores, né? E tem muito intermediário que sabe do momento de instabilidade, passa a mão no telefone e sugere treinador. Isso é absolutamente natural dentro do mercado do futebol. Às vezes você pode até falar que é imoral, mas isso às vezes acontece e muito nos clubes. Um intermediário, uma pessoa que tem uma procuração de um treinador, principalmente treinador gringo, passa a mão no telefone e fala: ó, temos aqui o fulano, hein? Se de repente azedar aí, temos aqui um treinador pronto. Isso acontece muito e tem acontecido no Corinthians. E o presidente Augusto Melo entende que o Antônio Oliveira trabalha para melhorar o Corinthians e o trabalho segue. Não tem essa de, tá balançando, dentro do CT não existe isso. Então, e muito, dentro do elenco, os jogadores gostam muito do Antônio. Não é só o Yuri Alberto, o Wesley, o elenco gosta muito, o elenco gosta do trabalho e acredita no Antônio Oliveira. Qual?